Olha, a Unicef está muito preocupada e alerta para a urgência de se priorizar políticas públicas e políticas públicas com recursos suficientes e voltadas para garantias que são previstas na Constituição, mas que precisam ser materializadas porque elas precisam existir para crianças e adolescentes no Brasil. É sobre esse tema que converso agora com o coordenador do Unicef para o Semiárido, Denis Larsen, a quem eu agradeço, viu, Denis, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia. Denis, o que é que acontece? Nós temos números do Unicef sobre meninos e meninas aqui no Brasil e que vivem na pobreza. Você já tem uma ideia da dimensão desse problema que é nacional? Isso. A gente acabou de publicar um novo estudo agora mostrando as crianças no Brasil que vivem em pobreza. A gente viu que 32 milhões de crianças e adolescentes vivem numa dimensão de pobreza. Isso corresponde a 63%. A gente não viu apenas pobreza monetária ou de renda, mas a gente viu realmente o que as crianças e adolescentes precisam em termos de direitos deles, em termos de educação, formação, proteção de trabalho infantil, moradia, água, saneamento. Então, olhando todas essas dimensões, é isso que chega a 32 milhões de crianças vivendo numa dimensão de pobreza. 32 milhões de crianças na pobreza. E essa observação que passa o Denis aqui, de que o Unicef observa a pobreza por vários ângulos. A própria educação, essas crianças estão ou não estão na escola, qual é a qualidade dessa educação, do trabalho infantil, criança que não está na escola muito provavelmente está sendo abusada em uma das suas garantias, como direito a brincar, o direito de se desenvolver de forma saudável, trabalho infantil. Muitas devem não ter moradia, ou não tem água e não tem saneamento, e não tem informação. Informação é um quesito importante para a gente classificar pobreza, Denis? Isso, com a informação, já pode também tomar muitas escolhas, a própria pessoa. A gente viu que algumas dimensões preocupam mais, a gente viu que renda e saneamento são preocupações nacionais, mas nacionalmente a acesso à informação subiu um pouquinho. Então, se digamos, durante a pandemia, uma coisa que melhorou um pouquinho foi justamente a informação, mais crianças e adolescentes ficando conectados. Mas as outras áreas realmente preocupam bastante. Denis, a Constituição brasileira utiliza um termo, e parece-me que esse termo ele aparece uma única vez dentro do corpo constitucional, do texto constitucional. Prioridade absoluta. Só aparece quando se refere à criança. Por que é que isso não se materializa? De que maneira esses dados do Unicef podem ajudar as autoridades brasileiras a repensar a forma como tem tratado a criança aqui no Brasil, principalmente a criança do semiárido, e materializar aquilo que preceitua a Constituição? Isso, então, esses direitos que estão na Constituição, e também no ECA, e também na Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, que o Unicef defende, a gente pode ver a realização desses direitos, através de orçamentos, por exemplo, A gente pode ver quanto que foi investido em cada área e também ver quantas crianças e adolescentes têm acesso e conseguem realizar aquele direito. Então, o estudo ajuda, realmente para mostrar onde que tem progresso, onde que tem retrocesso, onde que está estagnado, e ajuda os políticos, os tomadores de decisão, de saber onde que podem investir mais, onde que pode melhorar mais. Então, o estudo do Unicef ajuda justamente para garantir o que está na Constituição, como foi falado. Bem, Denis, o que preocupa mais a Unicef no momento, aquilo que é mais urgente? Então, segundo os dados nacional, isso também inclusive para estados do Nordeste, também inclusive em Alagoas, principalmente a renda. A gente viu que realmente 68%, 2/3 dos crianças e adolescentes vivem com famílias com renda abaixo da linha de pobreza.
E a gente viu também que outra coisa que preocupa muito é o saneamento. O mesmo número de crianças e adolescentes não tem acesso ao saneamento. E a gente sabe que sem saneamento isso também não pode ser protegido o direito à saúde. Então realmente coloca a risco, né, as crianças e adolescentes de problemas de saúde através desse problema. A gente também está muito preocupado com a área de educação, né? Apesar que os números de educação não são tão graves como o saneamento, mas é um direito também fundamental. E a gente está vendo aqui, por exemplo, no estado de Alagoas, né, que tem 12% das crianças e adolescentes que não têm acesso a esse direito agora, que é uma área, um direito que piorou, né, também durante a pandemia. Então a gente pode entender de que dentro dessa situação que ela é grave nacionalmente, ela é mais grave ainda em regiões como a nossa, o Nordeste, o Norte. Eu poderia dizer que ainda consegue agravar ainda mais se a gente colocar cor nessa discussão, por exemplo, negros e indígenas, devem ainda essas crianças negras e indígenas sofrerem mais que as demais? Isso, a gente mostrou que essas desigualdades que existem, né, na população geral, mas também se vê nas crianças e adolescentes, também foi bem claro no estudo que a gente fez. A gente viu diferenças muito grandes entre as regiões, mostrando realmente que a norte e nordeste do Brasil estão com indicadores bem piores do que o sudeste. E a gente viu também, como você falou, que raça e cor também mostram uma diferença muito grande entre as crianças, então, em todos os direitos. Então, isso são problemas estruturais, históricos que existem no Brasil, mas a gente viu que não tem melhoria realmente comparado com os dados que a gente tem. Então, isso chama muita atenção e a gente precisa realmente juntos, né, encontrar maneira de ajudar esses crianças e adolescentes mais vulneráveis. A situação no Nordeste, Denis, eu gostaria que você nos desse mais informações sobre a situação no Nordeste e o estado de Alagoas. Onde é que a gente se enquadra nessa pobreza que é multidimensional? Como é que Alagoas tem se comportado nos últimos anos? Então, infelizmente, a gente viu que em Alagoas os números precisam ser melhorados, né? Porque, de fato, crianças que vivem um tipo de dimensões de pobreza, só uma, né? Chega a ter 90% das crianças e adolescentes. Então, é muito pouco, digamos, o número de crianças e adolescentes que estão usufruindo de realizar todos os direitos deles. Então, 90% é um número, obviamente, muito chamativo. E, além disso, os outros números se comportam mais ou menos como o nacional, né? O que chama muita atenção em renda e saneamento, né? Saneamento Alagoas, são 67% das crianças que têm acesso ao saneamento. Então, tem muito trabalho a fazer, né? O Unicef também está juntos, estamos aqui, presente no Nordeste, e trabalhando justamente para encontrar soluções, né, para melhorar esses números. Bom, o documento do Unicef, ele chega a propor ações para a reversão desse cenário, Denis? A primeira coisa é simplesmente investir mais, né? Olhar realmente os orçamentos públicos de cada estado e priorizar políticas públicas para crianças e adolescentes, mas dentro daquilo também fazer políticas públicas mais especializadas para essas crianças mais vulneráveis. A gente viu, por exemplo, né, como foi falado, que as crianças negras ou crianças indígenas que estão em situação pior comparado com a mídia branca. Então, a nossa recomendação seria realmente priorizar, analisar mais e fazer tudo para alcançar as crianças que estão não sendo alcançadas, né, com os serviços públicos. Então, seria esse enfoque, né, e a gente está disponível para ajudar com análise e também para procurar soluções. Então, quer dizer, há uma necessidade de políticas públicas que possam atingir não só a criança, mas o entorno da criança. Eu falo de mães, de pais, de responsáveis, de modo que a gente possa alcançar o todo familiar. É isso? Isso, com certeza. A situação da família, né, da própria família, impacta diretamente crianças e adolescentes. Então, olhamos todas as condições, né, da família, da moradia, acesso à água, saneamento, isso, da renda da família. Então, tem que ver realmente a política da família e para poder impactar
as crianças e adolescentes. Fique imaginando aqui, Denis, a situação da criança que é pessoa com deficiência, de como deve estar vulnerável no quadro onde já tem mais vulneráveis do que a gente pode admitir do ponto de vista do bom senso. Denis. Isso. Então, desculpa, poderia repetir a pergunta? Eu fico imaginando desse quadro de vulnerabilidade como é que estão inseridas aí as pessoas com deficiências, crianças e adolescentes. Isso, então, tudo mostra, né, que a gente tem que realmente, nesse momento, né, da história do Brasil, saindo da pandemia agora, né, que muitas condições pioradas de adolescentes, a gente está num novo momento, né, de esperança, e a gente tem que fazer estudos, analisar todas as políticas públicas que existem, as crianças mais vulneráveis dentro das situações, condições, e adaptar as políticas, né, um a um, para alcançar as crianças e adolescentes. Bem, os dados estão disponíveis, os gestores devem ter acesso a eles. O Unicef envia esses dados para as autoridades municipais, estaduais, federais, Denis? Isso, a gente está trabalhando muito contados ao nível também municipal. Temos um programa que se chama o Selo Municipal, no qual que tem mais que 2.000 municípios que participam nessa iniciativa com a Unicef. E aí a gente está realmente olhando dados de crianças e adolescentes por município. E a gente tem um programa trabalhando juntos com eles durante 4 anos, sempre monitorando, sempre propondo soluções de como melhorar os indicadores. Então já temos esse programa, né, que está bastante esperando que a gente vai poder ter mais progresso. E também agora, obviamente, também já vamos também trabalhar com o nível estadual, né, com as novas equipes dos estados que foram instalados faz pouco tempo. Então vamos trabalhar juntos a nível municipal e estadual, disseminando informação sobre esses dados e dando soluções juntos. Denis, eu quero antes de mais nada parabenizar o Unicef pelo trabalho, pelo levantamento. Esses dados são extremamente relevantes, ao tempo em que agradeço aqui a sua participação no programa CBN Maceió. Bom dia, Denis. Bom dia, nós que agradecemos. Denis Lassen é coordenador do Unicef para o semiárido. Nós estamos numa situação que é muito grave, os desafios são imensos, eles estão interrelacionados. É preciso que as políticas públicas elas alcancem não só as crianças, mas o entorno dessas crianças e adolescentes, mães, pais, responsáveis, investimentos em políticas sociais, em políticas para todos, não para determinado grupo já beneficiado na sociedade. É preciso ampliar a oferta desse serviço e fortalecer o sistema de garantias dessa criança que vai crescer. É preciso que a gente implemente medições, monitoramento, né? Essa pobreza não pode ser miséria. Pobre existe em qualquer lugar do mundo. Agora, miserável definitivamente não pode ser uma coisa com que a gente conviva e ache isso normal, ache isso natural. Definitivamente assim não dá.